vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Esta é a palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmão, irmã, o primeiro povo escolhido por Deus, a quem ele se revelou, foi o povo de Israel, o povo judeu, do qual Jesus fazia parte. E no Antigo Testamento, este povo, por várias vezes, em contato com outros povos, acaba se desviando do seu propósito e do caminho de Deus, porque absorve a cultura de outros povos. Exemplo disso nós vimos na primeira leitura, Salomão, o rei sábio, que naquela época dentro da sua cultura tinha muitas mulheres. Quando ele envelhece, muitas dessas mulheres que tinham práticas pagãs acabam influenciando Salomão, que por sua vez se torna infiel a Deus, prestando culto a ídolos falsos. E em razão disso, o povo de Israel tinha um receio de perder a sua identidade quando estava frente a outros povos, com outros costumes, com uma outra religião. Era uma maneira de preservar a sua identidade religiosa como povo de Deus. Então eles tinham receio de uma proximidade com os pagãos, por conta até desses episódios. Jesus é aquele que vem até nós como Deus humanado, e ele não teme se misturar conosco, porque sendo Deus e assumindo a nossa humanidade, ele vem para restaurar a humanidade. É por isso que Jesus se aproxima de todos. Primeiro do povo de Israel, aquele
a quem Deus falou por primeiro. Mas o povo de Israel, sendo o primeiro, não é o único. Existem tantos povos que precisam ser alcançados por Jesus, precisam ser salvos. É o que acontece hoje, expressamente no Evangelho. Uma pagã, uma mulher que tinha uma religião que não era a religião do povo judeu, ouve falar de Jesus. E Jesus, sendo Deus, mas ao mesmo tempo homem, vê a necessidade de se recolher, de se retirar. E ele até mesmo entra numa casa, e nós não sabemos se era para descansar, para estar a sós com Deus Pai. Jesus vê a necessidade de se recolher. Contudo, esta mulher pagã, ao saber que ele está ali, ao ouvir falar dele, ela, na ousadia da fé, vai suplicar ao Senhor que possa socorrer a sua filha, que está tomada pelo mal. Jesus, ele não fica ensimesmado, não fica preso em si mesmo, nas suas necessidades. Ele agora olha para aquela mulher, a ouve, e aparentemente Jesus, num primeiro momento, dá uma negativa para aquela mulher, quando ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Em outras palavras, não é certo, que a bênção, a graça, os sinais sejam realizados aos outros antes de ser comunicado, transmitido ao povo de Israel. Porém, meus amados irmãos, Jesus, sempre quando realiza um sinal, deixa um ensinamento. Então tudo aquilo que Jesus faz tem por detrás daquele ato, daquele sinal, algo a comunicar. Então, para um povo que tinha medo de se misturar com os pagãos, para um povo que se achava o único privilegiado da salvação, Jesus até mesmo chega a dizer que primeiro a graça é para os judeus, mas havia um ensinamento por trás disso, porque Jesus vê muito além. Ele sabe o que há no coração de cada pessoa, e nesse momento ele desperta uma fé ainda maior nessa mulher. Então aquilo que parecia portas que se fecham para esta mulher, na verdade, através da atitude de Jesus, era uma ocasião para que essa mulher pudesse crescer ainda mais naquela fé que ela estava depositando em Jesus. Então sempre quando Jesus faz alguma coisa, é porque ele conhece o coração humano e porque ele quer deixar uma mensagem. E esta mulher, ao invés de se ver humilhada, ao invés de se vitimizar, ao invés de se ver como rejeitada, ela continua perseverante na fé e dá uma resposta que é surpreendente, marcante. Ela diz que até os cachorrinhos comem as migalhas que as crianças deixam cair da mesa. Ou seja, até os povos que não pertenciam ao povo de Israel, que eram considerados filhos de Deus, também necessitam da graça que Jesus vem trazer. E Jesus, nesse instante, ao ver a fé desta mulher, concede a ela a libertação da sua filha. Olha que fé despertada pelo Senhor. Primeiro pela presença dele em si, não é? Esta mulher abre as portas para a graça de Deus. Parecia que a porta estava fechada para ela, não é? Mas Jesus, com a sua misericórdia, mostra que a porta está aberta também a outros povos. Jesus estava seguindo um caminho. Primeiro, transmitir a boa nova, que é o Evangelho, aos filhos de Israel, até chegar a outros povoados e outros povos. Mas Jesus não se prende em esquemas. Ele é Deus.
E quando a fé daquela mulher é despertada e ela responde com mais fé ainda, e fé madura, e olha que é uma fé que eu não sei se nós temos, hein? Porque quando a gente vê algum aparente obstáculo, como se fosse uma porta fechada, às vezes a gente resmunga, não é? A gente fala assim, eu estou servindo a Deus faz tanto tempo e acontece isso comigo, e Deus não me dá a graça. Esta mulher não. Ela reconhece a sua pequenez, mas reconhece a grandeza de Deus. E quando ela reconhece a sua pequenez, não quer dizer que ela está se anulando, mas dentro da sua pequenez, ela demonstra o quanto ela necessita da graça de Deus. E a graça abundantemente vem até esta mulher, de encontro também à sua filha. A porta que parecia estar trancada apenas estava encostada, vamos dizer assim, e precisava ser aberta pela fé. Existem algumas portas que têm a maçaneta, quando não até um fecho, só de um lado. Vocês já viram isso? Então, se alguém não fechar a porta daquele lado, quem está do outro lado consegue abrir a porta tranquilamente, Nossa, o que isso tem a ver com o Evangelho? Esta porta que parecia fechada, quando Jesus, no primeiro momento, dá uma negativa para esta mulher, dizendo que só os filhos de Israel, que merecem por primeiro o alimento espiritual. Essa porta que parecia fechada, na verdade, tem a maçaneta para o lado do ser humano. Então cabe ao ser humano abrir esta porta para que Jesus possa passar com a sua graça. Cabe a nós darmos abertura para que Deus faça. Então tem coisas que parecem que são obstáculos, na nossa vida, mas apenas nós podemos abrir por meio da fé para que Deus possa entrar e agir. Ele tem o poder de passar pelas portas? Tem. Quando ressuscitado, diante dos apóstolos que estavam trancados, Jesus atravessa as portas, porque Ele é Senhor. Mas, para nos educar na fé, Ele também respeita a nossa liberdade. Tanto é que no Apocalipse nós vamos ver uma frase que cabe para o agir de Jesus. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir essa porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A porta que parecia fechada, na verdade foi aberta pela mulher, e assim Deus fez com que a sua graça visitasse a ela e a tantas pessoas. A porta da fé é aberta por meio da oração, da humildade, da constância e do amor que nós encontramos em Jesus Cristo, acreditando que Ele é libertador e Senhor. Vamos ficar em pé? E no ano em que o Papa Francisco institui como ano de oração, nós queremos, como comunidade presente, nos colocar em prece. Vamos rezar.